Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o projeto Voz Espiritualista, hoje dia 10 de abril de 2022 e o nosso tema é a separatividade na Ucrânia e as eleições no Brasil. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Lembrando que as reflexões agora vão lá para o nosso site, vozespiritualista.com, para os nossos grupos de WhatsApp, grupos no Telegram e também lá no Instagram, @vozespiritualista. Beleza? Muito bem, vamos lá. Em fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo todo se chocou. Ninguém imaginava que uma guerra ocorreria na Europa tão cedo, mas ela ocorreu. Graças à tecnologia, assistimos assustados os bombardeios que aterrorizaram os moradores locais. Com o passar do tempo, mais imagens, notícias e principalmente o drama humano. Pessoas de todo o país abandonaram suas casas e rumaram em direção às fronteiras do leste. Planos, sonhos e toda uma história deixados para trás, tornados cinzas graças aos ataques. Não há sombra de dúvida que a guerra é uma boa amostra do atraso humano, porém, há sempre o que piorar. Logo, surgiram os primeiros casos de racismo na retirada dos habitantes. Primeiro as crianças, depois mulheres, depois homens e, finalmente, os imigrantes, principalmente negros, latinos, muçulmanos, etc. Vídeos de pessoas sendo expulsas de trens enquanto outras foram obrigadas a andar até as fronteiras de países seguros rodaram a internet cerca de um mês atrás para denunciar tais absurdos. Contudo, ainda que profundamente triste, tais acontecimentos não são nenhuma novidade, infelizmente. Casos de racismo por lá são conhecidos há anos pelos jogadores de futebol brasileiros, o que, convenhamos, também não é nenhuma novidade em termos europeus, certo? É a velha ilusão da separatividade, a ideia de que existe um eu e um outro, nós e eles, e que tem sido responsável por dividir a humanidade desde sempre. Aliás, a própria guerra é um bom exemplo disso, já que ucranianos e russos são povos, entre aspas, irmãos. Veja, por exemplo, quantas pessoas inocentes morreram nesta guerra. Você já imaginou ter a sua casa explodida simplesmente porque você mora do outro lado de uma linha imaginária, ou de um rio, ou montanha que divida um país de outro? Imagina agora o desespero de quem fugia de tudo isso e imagine também o desespero de imigrantes de outros países que foram deixados para trás, agredidos, afrontados, simplesmente por serem, entre aspas, diferentes. Bom, basta isso para que a gente possa perceber que em momentos de crise, a solidariedade muitas vezes se torna seletiva. Bom, aqui no Brasil, ainda bem, estamos longe desse tipo de conflito, embora outros tantos, como a violência e a desigualdade, possam também tirar o nosso sono. Entretanto, aqui o problema está na polarização. Pessoas que acreditam num salvador político, qualquer que seja, incendiarão a internet nos próximos meses, como ocorreu em 2018, numa guerra de narrativas em que verdades e mentiras se tornarão cada vez mais indistinguíveis. Há 4 anos, muitas amizades foram rompidas, muitos laços familiares quebrados por conta de tanto extremismo. E agora este ano, como será? Novamente, a velha separatividade, nós e eles. Todos seguramente convictos de suas verdades e incapazes de enxergarem uns aos outros como de fato são. Seres humanos, apaixonados, sim. Agarrados às suas ideologias, sim. Mas no fundo,
Apenas isso, humanos, imperfeitos, viventes no mundo de provas e expiações e cegos quanto àquilo que poderia unir todos os povos, o fato de pertencermos a uma única espécie, vivendo num único planeta. Logo, as diferenças de tom de pele, etnia, sexo, idioma, cultura, tradições, bandeiras são apenas reflexos da nossa infantilidade e do nosso bairrismo cósmico, uma prova inegável do nosso atraso e que certamente inspira piedade em povos mais evoluídos que nos contemplam do espaço. A fim de aguçar a curiosidade do buscador, trago uma citação resumida de Humberto de Campos, quando este nos narrou sua visita a Marte, porém, noutra dimensão vibratória, diga-se. E ele trouxe profundas contribuições ao entendimento espiritual do planeta vizinho. Vamos conhecer? Abre aspas. Irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a Terra rebelde e incompreensível. Debalde os astrônomos terrenos vos procuram ansiosos nos abismos do infinito. Seus telescópios estão frios, suas máquinas geladas. Faltam-lhes os ardores divinos da intuição sublime e pura, com as vibrações da fé que os levariam da ciência transitória à sabedoria imortal. Fatigados na impenitência que lhes caracteriza as atividades inquietas e angustiosas, os homens terrestres precisam de iluminação pelo amor, a fim de que se afastem do círculo vicioso da destruição, da tecnocracia da guerra. Lá, os irmãos se devoram uns aos outros, com indiferença monstruosa. Os povos não se afirmam pelo trabalho ou pela cultura, mas pelas mais poderosas máquinas de morticínio e de arrasamento. Todos os progressos científicos são patrimônios do egoísmo utilitário, ou elementos sinistros da ruína e da morte. Irmãos, contemplemos a Terra e peçamos ao Senhor do Universo que as modificações precisas ao seu aperfeiçoamento sejam menos dolorosas ao coração de suas coletividades. Oremos pelos nossos companheiros iludidos nas expressões animais de uma vida inferior, de modo que a luz se faça em seus corações e em suas consciências, possibilitando as vibrações recíprocas de simpatia e comunicação entre os dois mundos. Fecha aspas. Portanto, nada de desânimo, pois um dia aprenderemos a lição. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima reflexão.